Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E o tema desta noite é a migração. A migração não é um fenômeno recente. No século XX, portugueses, italianos, japoneses e espanhóis vinham para cá em busca de oportunidades de trabalho. Recentemente, vimos as ondas imigratórias e outras realidades. São haitianos, sírios, bolivianos e venezuelanos que fogem de seus países por causa de crise política e econômica, desastres naturais e situações de guerra. No entanto, a concentração de estrangeiros no Brasil é pequena. Segundo estimativas da Polícia Federal, o país tem hoje 750 mil imigrantes. É pouco se levarmos em conta uma população de 207 milhões de brasileiros. Mas a gente precisa falar do caso mais recente e polêmico, que é a chegada dos venezuelanos que cruzaram nossas fronteiras nos últimos anos. Até junho, final de junho, mais de 11 mil já tinham conseguido residência e quase 33 mil pediram refúgio por aqui. E diante desse cenário, era preciso garantir direitos básicos a esses imigrantes que muitas vezes estão em busca apenas de sobrevivência. Em maio de 2017, foi sancionada uma nova lei, a Lei da Imigração, que entrou em vigor 6 meses depois. Mas afinal, o Brasil é um país que acolhe os imigrantes? Para falar sobre tudo isso, estão aqui comigo a irmã Valdiza dos Santos Carvalho, ela que é coordenadora do Serviço Pastoral do Imigrante da Diocese em Roraima. E eu também recebo o Diogo Klopper, advogado especialista na área imigratória e gerente sênior da Fragomen Brasil. Primeiro, boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Eu queria que a gente começasse a falar qual que é o cenário hoje em relação ao imigrante aqui no Brasil. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou missionária escalabriniana. É uma congregação que nasceu no século XIX, que chegou aqui exatamente hoje, né, no dia 25 de outubro de 1895. Hoje nós estamos fazendo 123 anos de fundação. E uma congregação que veio para acompanhar a migração italiana no Brasil. E hoje nós atendemos os migrantes e refugiados do mundo todo. Então é uma congregação que tem esse carisma de trabalhar com os migrantes. E chegando ali em Roraima, já há 6 meses que eu estou lá, eu já trabalhava no Amazonas, trabalhei 6 anos em Manaus com a migração haitiana, e é tão bom também quando a gente chega em outro estado que você vê uma outra realidade da migração venezuelana. O que dá para entender, assim, olhando o cenário político, social, da realidade dos migrantes? Os migrantes estão chegando lá em Roraima, estão entrando porque é uma porta de entrada, é uma fronteira do Brasil, é um caminho que teriam outros, mas ali muitos chegam também pelo aeroporto de Boa Vista para seguir viagem para a Argentina, para o Chile, para outros países. E a pé também, E muitos entram lá em Pacaraima, que é 240 quilômetros até Boa Vista, que é a cidade da fronteira, a primeira cidade da fronteira, e ali não tem outras cidades no caminho, e eles vão direto para Boa Vista, e alguns também já estão se espalhando no estado de Roraima. Então hoje nós já temos um mapeamento de 10 municípios que também já tem essa grande quantidade de imigrantes venezuelanos. E assim, eu vejo que o Brasil, ele é sim um país acolhedor, ele é um país conhecido mundialmente por essa acolhida, por a alegria, por ser um país que é alegre, feliz, que acolhe as pessoas, até aqueles que não conhecem, né? Então não é um país muito assim reservado. Porém, ultimamente a gente percebe uma certa já preocupação, uma certa irritabilidade dos brasileiros lá em Roraima pelo fato de ver muita gente nas ruas. Então, gente que chegam, mas não tem onde ficar, acabam ficando nas ruas, nas praças, e isso vai gerando no brasileiro uma certa aversão. Por que estão aqui? Por que não voltam para o seu país? Então, a gente vê assim, mas isso é uma parcela da população, não é 100% da população. Tem uma grande massa da população que leva... Até tem muitos gestos em Roraima que é muito interessante, que as pessoas acolhem em casa, né? Levam na sua casa, deixam dormir, dá um espaço até a pessoa se organizar. Então, no Brasil todo a gente tem esses sinais, esse gesto de acolhida. Então, eu acredito, pelo menos eu prefiro pensar que o Brasil é um país acolhedor ainda hoje, mesmo apesar das dificuldades que nós temos, principalmente a questão política, que nós não temos uma política ainda muito forte de imigração no Brasil, né? Aproveitando então o gancho, doutor Diogo, então, depois, a partir dessa nova lei que está em vigor agora em novembro, né, completa 1 ano, o que mudou para o imigrante? Ela ajudou? Como é que era antes da lei e como que é agora? Facilitou a vida do imigrante? Acolheu melhor o imigrante aqui no Brasil?
Olha, o tratamento ele é bastante diferente do que era dado pela lei anterior. A lei anterior foi criada num cenário de governo militar e a gente tem uma lei atual acompanhando toda a movimentação moderna que a gente vê em todo o mundo em aceitar a imigração como um fator importante para o crescimento daquela nação. Aceitar o expatriado, aceitar o estrangeiro, que antes era chamado de estrangeiro pela lei anterior e agora ele já é chamado de imigrante, ele não é mais chamado de estrangeiro. E a lei ela tem um caráter muito mais humanitário. Enquanto anteriormente o estrangeiro era visto como uma ameaça à soberania nacional, à estabilidade do país, hoje o imigrante ele é visto também com um caráter humanitário. Então, não só os executivos, os profissionais que vêm a trabalho, a convite para trabalhar no Brasil, mas também as pessoas que vêm para acolhida humanitária, por situação de refúgio, os apátridas. A lei prevê o amparo para todas essas pessoas. E o que mudou? Facilitou, então, na verdade? Facilitou bastante. Na situação dos haitianos, por exemplo, na lei anterior, ela não previa acolhida humanitária. Então, foi editada, à época, uma resolução normativa pela Coordenação Nacional de Imigração, pelo Conselho Nacional de Imigração, uma resolução normativa que permitisse que aquelas pessoas daquele país viessem, que era a Resolução 126. Com a nova lei, a própria lei já prevê a existência desse visto. Então, não é possível que seja ditado por qualquer ministério, ou por, às vezes, uma mudança política. Como isso está na lei, qualquer tipo de alteração seria muito mais complexa também. Então, a lei ela prevê um caráter humanitário, ela prevê o combate à xenofobia também, e ela prevê a integração dos povos da América Latina. Então, o que a gente vê é um movimento dos órgãos para se organizarem, ainda com alguma dificuldade de implementação da lei, mas o objetivo é facilitar para que essas pessoas possam, de fato, entrar no Brasil e criar uma área de livre acesso mesmo, entre a América Latina mesmo. E essa lei, ela especifica a diferença entre refugiados e imigrantes? Ela especifica. Na verdade, a lei ela não fala tanto sobre o refúgio, porque a gente possui outros dispositivos normativos falando sobre o refugiado especificamente. Mas a lei ela traz claramente quem é o imigrante, quem traz um visto de acolhida humanitária, como é o tratamento específico para as pessoas, os apátridas, por exemplo. Então, existe um tratamento diferenciado e a gente hoje existe também portarias interministeriais que regulamentam a residência dessas pessoas no Brasil. Agora, irmã Valdiza, a gente está vendo imagens aí da realidade lá em Roraima, em Pacaraima, em Boa Vista. A senhora que vive isso todos os dias, como é que é? Conta um pouquinho de como que é essa realidade desses imigrantes, desses venezuelanos que vêm para o Brasil para buscar sobrevivência, na verdade, né? Porque eles deixam familiares lá, eles vêm, às vezes têm até condições de viverem bem na Venezuela, mas eles estão vindo refugiados, né? Na verdade. Então, é bom a gente contextualizar um pouquinho, porque os haitianos, na Venezuela havia mais ou menos uns 20 mil haitianos, que a Venezuela sempre foi um país de acolhida. Acolher os colombianos, uma grande maioria dos colombianos, cubanos, haitianos. E em 2014, os haitianos que moravam na Venezuela, a partir da morte de Chávez, eles já começaram a sair. Então, eu morava em Manaus nessa época, a gente já acolhia ali, 2014, 2015, mais de 3.000 haitianos que vinham da Venezuela, já dizendo a crise na Venezuela não vai ser bom para os migrantes, nós vamos ter que sair, e vendendo as suas propriedades e vindo para o Amazonas. A migração venezuelana ela vem desde 2015. Então, os primeiros... Mais intensamente, mais intensamente. Então, os primeiros venezuelanos, eles conseguiram se estabelecer, tanto em Roraima como no Amazonas. Eles traziam um pouco de recurso, e eles conseguiam chegar no estado, alugar uma casa. Então, hoje é bom a gente ver esse cenário, por exemplo, Roraima hoje. A gente fala que tem 40 mil pessoas, tem mais de 25 mil pessoas pagando aluguel em Roraima. Pagando aluguel, quer dizer, seja de que jeito for, trabalhando de diária, fazendo alguma coisa, estão pagando aluguel, estão sobrevivendo com as suas próprias condições, não é com a ajuda humanitária de ninguém. Tem um outro público que estão abrigados, que já são 13 abrigos, já feito pela presença do governo federal lá em Roraima. Então, é um público de mais ou menos 6 mil pessoas que estão sendo assistidos pela Operação Acolhida. E tem um outro público que mais ou menos a gente pensa de 3 mil pessoas que estão ainda nesse cenário, 2 mil em Boa Vista e depois com outras cidades do estado também, que estão nas ruas, que ainda não conseguiram. Então, o desafio hoje é porque cada dia que passa, a Venezuela fica numa situação mais crítica, fica sem medicação, sem alimentação. Então, as pessoas já não conseguem mais nem vender os bens que eles têm na Venezuela para poder sair.
Então eles estão saindo quase sem nada e às vezes quando chega em Santa Helena eles já não têm mais recurso, porque a comparação da moeda venezuelana com a moeda brasileira é muito distante. Então, por exemplo, para eles terem de chegar em Pacaraima e se deslocar até a Boa Vista, eles precisariam ter um recurso. Os percursos são longos, São né? longos, e aí para chegar até Manaus é impossível, por exemplo, de Boa Vista até Manaus é muito longe. Então, eles param porque não tem um recurso suficiente para chegar até onde eles planejaram. Muita gente saiu da Venezuela não para ficar em Roraima. Eles não querem ficar ali na fronteira, mas eles querem chegar em outra cidade do Brasil. Até de outro país, por exemplo, quer ir para a Argentina, quer ir para o Chile, mas não consegue pela sua condição econômica mesmo. E ultimamente também, o que está agravando são as pessoas que já estão vindo doentes. Aumentou muito a quantidade de crianças, porque os pais já não tinham mais com quem deixar essas crianças, já não tem mais alimento lá para deixar com os avós, por exemplo, os avós que cuidavam das crianças até junho desse ano. Com as férias da Venezuela, vi aí uma grande massa de criança para Roraima, porque os pais já não têm mais como deixar. Então, assim, a situação realmente é econômica, é uma situação grave por causa da grande vulnerabilidade dessas pessoas, porque não tem como sobreviver. Eles chegam ali, então eles ficam em Pacaraima porque não tem recurso para chegar até Boa Vista. Ficam em Boa Vista porque não tem como chegar até Manaus. Ficam em Manaus porque eles gostariam de sair também para outro estado, mas chegar em Manaus simplesmente não resolve o problema, porque chegando em Manaus é mais difícil ainda de você se locomover para outro estado. Então, a complicação está ali nessa questão da falta realmente de um apoio para que eles possam ter a sua... E assim, o que a gente observou também, uma grande quantidade de profissionais vindos da Venezuela que pode trabalhar, são jovens, grande público, a maioria são jovens, porque a família reuniu tudo aquilo que tinha e disse para o jovem, você vai, ou então para o esposo, você vai, ou então para as mulheres, vocês vão trabalhar no Brasil, depois mandam dinheiro para que a gente vai também. Então, muita gente também que entra todos os dias, a gente fala hoje, entra 500 pessoas por dia. Mas não são 500 pessoas que param em Roraima, são 500 pessoas gente que passa para ir para o aeroporto para viajar, gente que vem até Roraima para comprar alimentos e voltar, pessoas que vêm deixar familiares. Então, é realmente um público grande, mas a gente calcula hoje uma média de 60 mil pessoas dentro do estado, dentro do estado de Roraima todo, contando também os 10 municípios do interior. Então, a gravidade é porque realmente é uma quantidade grande, né, e a estrutura de acolhida não é ainda suficiente. Não digo que ela não é boa, foi muito ampliado, 13 abrigos, são uma possibilidade muito grande de acolher 6 mil pessoas, mas ainda não é suficiente para a demanda que está entrando todos os dias. Então, eu acho que depois a gente vai falar um pouco mais sobre a interiorização. Vamos, exatamente, vou perguntar isso daqui a pouco. É isso que vai ajudar um pouco, né, no processo. Doutor Diogo, a lei ela foi sancionada em maio, mas ela só entrou em vigor em novembro, depois de 6 meses. Por que essa demora e tem muitos pontos divergentes nessa lei do imigrante? Tem bastante. Na verdade, não houve uma demora. As leis normalmente levam 1 ano para entrar em vigor, né? Porque todas as autoridades precisavam se preparar, precisavam ter os sistemas e todas as ferramentas que são mencionadas na própria lei. Então, levou-se 6 meses para entrar em vigor. A lei, ela hoje, diferente da lei anterior, ela é uma lei mais abrangente, ela não entra tanto no detalhe processual da obtenção do visto. Ela fala sobre os vistos e deixa para um regulamento, para que entrasse no detalhe do processo em si. E esse regulamento, ele só foi publicado no dia que a lei entrou em vigor. Então, no dia que a lei entrou em vigor, a gente visitou muitas autoridades e a gente viu muitas delas de portas fechadas estudando a lei, porque elas não sabiam o que tinha sido publicado, elas não sabiam como deveriam proceder. Alguns lugares ficaram semanas ou mais de 1 mês fechados também, porque não existia sistema, não existia ninguém que conhecesse aquela nova lei. Então, o prazo de 6 meses, ele acabou se tornando um prazo muito curto para que todo mundo se adaptasse. Hoje, a gente ainda tem muitas autoridades que estão se adaptando, a gente tem problemas em diversas instâncias, às vezes de conflito de legislação. O Ministério do Trabalho, há pouco tempo, publicou uma portaria falando sobre a emissão da carteira de trabalho para o imigrante, e ela não condizia com o regulamento e com os documentos emitidos atualmente pela Polícia Federal, por exemplo. Então, a gente tinha um imigrante que ele estava registrado, estava com a documentação correta, mas ele não conseguia emitir a carteira de trabalho por causa da nomenclatura que se chamava, né? A questão do acordo de residência ou fronteiriço.
Então, uma simples mudança de nomenclatura interrompe todo um processo que vem em desenvolvimento. E a gente ainda está. A lei e o decreto, eles previram que, desde o princípio, as autoridades teriam 1 ano para se adaptar à nova lei. Então, a lei entrou em vigor em novembro do ano passado, junto com a publicação do decreto, e até esse novembro, as autoridades, a princípio, têm um prazo para se organizar e para estarem prontas para atender a necessidade. A Polícia Federal mudou de sistema agora há pouco tempo, em outubro também. Então, a gente tem muita mudança ainda acontecendo, porque, por ser uma lei muito abrangente, acaba abrindo muito espaço para interpretação. Então, as interpretações mudam de acordo com que a gente vai se adaptando à lei, de acordo com que a gente vai estudando, e o cenário político-econômico também vai alterando. Então. Agora a senhora falou da questão da interiorização, mas antes da gente falar disso, eu queria que a senhora falasse a visão de quem está lá, de quem mora em Roraima. Eles veem isso como a chegada dos venezuelanos como uma invasão, uma retirada de direito deles e que talvez os venezuelanos não tenham esse direito? Existe xenofobia lá em Roraima? A gente pode dizer assim, que existe a xenofobia, não ainda uma xenofobia generalizada, né? Uma xenofobia por uma parte da população que tem um pouco essa dificuldade de se colocar no lugar do outro, de compreender ainda esse processo migratório. E aí, às vezes, eles falam frases assim, por que estão aqui? Por que não voltam para o seu país? Por que vocês que estão na igreja trabalhando como migrante, por que vocês não vão lá na Venezuela resolver o problema lá? Então, coisas assim que às vezes falam, mas não a partir de um conhecimento daquilo que realmente é a realidade da migração. Então, a gente coloca que precisa ampliar mais, quer dizer, a xenofobia hoje, a gente vê ela na própria lei, ela está lá vista como um crime, então precisamos realmente investigar os casos mais graves de xenofobia, por exemplo, de um trabalhador que vai fazer uma entrevista e quando ele entra na sala para fazer a entrevista, ele diz, você é venezuelano, então já não vou mais fazer a entrevista porque é venezuelano. Isso é um crime de xenofobia, mas que ainda nós não conseguimos ainda fazer uns registros de realmente registrar esses casos para que eles sejam punidos, para que possam também a própria população se precaver dessas atitudes. E assim, não é uma população toda, existe uma população também em Roraima muito acolhedora, nos ajuda muito. Nós temos a sociedade civil, até hoje, foi quem realmente se interessou pela migração, apoiou em todos os sentidos quando havia muita gente nas ruas. Quem dava comida para 3.000 pessoas nas ruas era a população. Então, assim, eu vejo mais gente solidária do que gente xenófoba. Porém, ainda mesmo no nosso contexto, até mesmo eu digo, não tenho vergonha de dizer, digo abertamente, até no nosso contexto eclesial, precisamos também estar falando desse tema da migração, sensibilizando, porque muita gente está na igreja, conhece um pouco a nossa dimensão social da igreja, mas ainda vê o migrante como aquele que veio tomar o meu espaço, veio me atrapalhar, e na verdade não vê o outro lado, que ele veio com uma profissão, veio com investimento, ele pode também colaborar com aquilo que está no Brasil. Mesmo, por exemplo, os grupos que estão em Roraima, trabalhando hoje lá em Roraima, eles estão vindo com investimento para investir também no Estado, então para apoiar também. Então, nós não estamos tirando do brasileiro que não tenha para dar para o migrante, né? Então, quando se dá um direito para o migrante, é o direito do brasileiro também. Quer dizer, se você consegue consultar um migrante e consegue consultar também, é porque o brasileiro também conseguiu consultar, conseguiu fazer uma consulta médica. Então, não é porque eu fiz isso para o migrante, não. A gente nunca foi a favor dos trabalhos diferenciados, nem mesmo no estado de Roraima, que tem uma grande demanda indígena, que também sempre foi uma luta também dos indígenas também ter acesso à educação, à saúde e à educação como ser humano, não só porque ele é indígena, né, mas porque ele é um ser humano. Então, é a mesma coisa, hoje a gente também debate com as autoridades políticas a respeito do migrante, que nós não queremos uma escola para os venezuelanos, nós queremos que os venezuelanos estudem nas escolas que são públicas. Né? Que essas escolas públicas, elas tenham espaço. Se elas estão lotadas hoje, então temos que construir mais escolas, para que tenha espaço não só para o venezuelano, mas para os brasileiros, que também tem brasileiro fora da escola. Então, a nossa luta é uma luta conjunta, é uma luta comum, e isso pode, assim, nos ajudar muito na questão do combate à xenofobia.
Aproveitando, então, doutor, só para a gente encerrar essa primeira nossa conversa aqui, o que diz a lei especificamente sobre xenofobia? A xenofobia, ela só é refutada desde o princípio da lei de imigração. Ela, desde o princípio, se coloca como uma lei para combater e para acolher, na verdade, o imigrante. Mas ela não trata de punição. A punição ela é sempre feita através das leis penais do Brasil ainda. Tá ótimo, então. Agora a gente faz uma pequena pausa e na volta a gente continua com o Aparecida Debate. O tema de hoje é migração. Até já! Estamos de volta com o Aparecida Debate. O tema de hoje é migração. E aqui comigo estão a irmã Valdiza dos Santos Carvalho, ela é coordenadora do Serviço Pastoral do Migrante da Diocese em Roraima. E também o Diogo Klopper, advogado especialista na área imigratória e gerente sênior da Fragomen Brasil. Doutor Diogo, eu queria que o senhor explicasse, então, a diferença entre pedido de refúgio e pedido de residência. Tá. O pedido de refúgio, ele é feito pelos países onde há, de fato, uma declaração oficial de que são considerados refugiados. Por exemplo, os venezuelanos ainda não há clareza nem definição política com relação ao refúgio. Mas muitos chegaram, solicitaram refúgio. O refúgio ele é solicitado, ele normalmente garante o prazo de 1 ano e ele vai sendo prorrogado até que haja alguma manifestação. Essa manifestação demora normalmente muitos anos. Então, pode levar de 3 a 4 anos até uma manifestação oficial do CONAR, depois de uma entrevista que antes exigia até a ida do refugiado para Brasília para fazer uma entrevista. Hoje ela já pode ser feita através de Skype. Então já facilitou um pouquinho, né? Mas ainda é um processo muito longo. Durante esse processo é garantido o direito do refugiado de trabalhar, mas ele é sempre classificado como refugiado. Diferente dele, hoje a gente tem a possibilidade do residente temporário também. A portaria que saiu em março, a portaria interministerial número 9, que saiu em março, ela garante os cidadãos de países limítrofes com o Brasil de ingressar no país e garantir o seu prazo de residência de até 2 anos. Então, eles são classificados como residentes, eles ganham 2 anos de prazo, eles poderão transformar num prazo de indeterminado no futuro também, e até a carteira de trabalho já tem uma validade diferenciada. Então, existe até mesmo uma dificuldade das empresas em contratarem os refugiados pela indefinição daquele status, que a qualquer momento pode ser negativa, por exemplo, e ela perder aquele profissional. Então, existe uma preferência do mercado de trabalho em absorver os residentes temporários, que eles têm uma classificação diferenciada e já definitiva, por assim dizer, já que ela já é decidida e garantida por aquele período. E como é que está? Mas logo que ele já recebe esse visto, ele já pode entrar no mercado de trabalho? Ele é considerado, ele tem os mesmos direitos de um brasileiro, por exemplo? Ele tem os mesmos direitos. A lei de imigração que saiu no ano passado, ela garante direitos e deveres ao imigrante também. Diferente de só impor regras, ela garante os direitos desses profissionais, desses estrangeiros migrantes para o Brasil também. Então, eles podem trabalhar, eles têm os mesmos direitos trabalhistas de um profissional brasileiro também, sem qualquer tipo de impacto no seu dia a dia. Eles podem seguir uma vida de direitos e garantias como um brasileiro. Hoje, por exemplo, em Roraima, né, como que funciona hoje essa questão da documentação? Eles entram em Pacaraima, então na primeira cidade, lá tem um posto da Polícia Federal, que está preparado para atender em média até 500 pessoas por dia, se passam as 500 pessoas por dia. Então, chegando lá, eles podem escolher se eles querem fazer o refúgio ou a residência. Porque hoje, os 2 documentos, a residência ela era mais burocrática anteriormente. Quando começou esse processo migratório, havia que pagar uma taxa muito cara, 2 taxas que davam um valor alto, R$310, que eles não conseguiam pagar. Exigia a certidão de nascimento da Venezuela original. Muitos não podiam voltar lá para pegar essa certidão. Porque eles saem com o que então, conseguem. Então, assim, hoje, pela ação também da sociedade civil no Brasil e levando essas demandas para o CONAR e para o Conselho Nacional de Imigração, hoje a residência, principalmente para o Conselho Nacional de Imigração, a residência, ela já está bem simples, bem simplificada. Hoje não se paga mais a taxa. Há 15 dias atrás saiu que não precisa mais apresentar o documento de nascimento, já que o refúgio eles fazem sem esse documento. Então, assim, hoje nós divulgamos também a residência, principalmente, falamos para os venezuelanos, façam a residência, porque se você quer voltar à Venezuela, você não teria problema nenhum de voltar, porque a gente sabe que muitos deixaram familiares lá, precisam voltar para levar comida, para buscar familiares, e se está com solicitação de refúgio, eles ficam com medo e também não poderiam voltar num país que você está fugindo, né, tá deixando. Então, é outra visão o refúgio. Hoje, eles chegando nessa fronteira em Pacaraima, eles podem escolher
dois tipos de documento. Quem não faz esses dois tipos de documento, ele pode pegar o permesso, que é uma permissão, visto de turista por 60 dias, e ir para qualquer outra cidade do Brasil e fazer isso em outra cidade do Brasil. Ele pode solicitar também um refúgio em São Paulo, em Brasília, onde ele for. Porém, a gente pede que eles façam na fronteira para poder ficar mais fácil de conseguir já a carteira de trabalho, porque em Pacaraima eles fazem o refúgio, a residência e o CPF. Então, hoje já foi unificado a Receita Federal com a Polícia Federal para que faça os dois documentos. Porque a demanda é muito grande, né? Demanda muito grande. Então, assim, aí eles passam, chegam em Boa Vista, tem outro posto da Polícia Federal também, que estão fazendo também essa mesma média de 400 a 500 documentos por dia. E aí agora já vem uma demanda de renovação de refúgio, porque o refúgio vale por 1 ano. Então, para a Polícia Federal é um trabalho a mais, ele tem que voltar, depois de 1 ano já tem que voltar na polícia e aí tem que trocar a carteira também, então já gera mais um atendimento. Então, a residência ela é por 2 anos, a carteira também de trabalho ficaria por 2 anos. Então, no caso, a residência é o melhor porque favorece ele retornar na Polícia Federal. E, assim, hoje estão bem simplificadas. A Polícia Federal de Roraima, ela tem feito um trabalho muito grande, porque a última pesquisa que saiu são 73 mil documentos emitidos no estado de Roraima. Então, ainda tem uma demanda grande de falta de documentação. Por exemplo, nós da Pastoral dos Migrantes em Roraima, nós colaboramos com o documento do interior. A gente já conseguiu fazer 2.000 documentos dos imigrantes que estão nas cidades do interior, que não tinham condição de vir até Boa Vista para fazer o documento. A gente tem uma forma de organizar um ônibus para que eles venham até na superintendência e façam o documento e voltem. E agora, assim, nosso debate lá bastante grande é em relação à carteira de trabalho, porque Roraima não está conseguindo fazer todas as carteiras e agora com o processo de interiorização necessita carteira. A gente não quer deixar as pessoas saírem de lá sem carteira de trabalho, mesmo que eles possam fazer isso em outra cidade do Brasil, mas a gente gostaria que eles saíssem de lá já com todos os documentos prontos para poder já iniciar realmente uma vida de trabalho, não ainda atrás da documentação. Então, assim, nessa parte assim, do documento, eu vejo que para os venezuelanos tem sido mais simplificado. É uma luta da sociedade civil, acho que a própria lei de imigração já favoreceu esses entendimentos, por exemplo, que a gente está sempre em diálogo com a Polícia Federal. Olha, isso aqui não estava, por exemplo, tirar a certidão de nascimento. Foi agora há poucos dias atrás, mas foi uma luta que a gente já vinha conversando. Você pode fazer 2 antecedentes criminais só para fazer a residência, né, que é um da Polícia Federal, um da Polícia Estadual, que você pode fazer pelo site. Você pode hoje agendar essa residência pelo site, pode agendar o refúgio também pelo site. Então, de uma certa forma, a Polícia Federal, com todos os apoiadores, tem favorecido bastante. Em Boa Vista funciona assim. Nós somos 5 instituições que fazem o pré-agendamento para a Polícia Federal, porque quando eles vão na Polícia Federal, eles já vão só para ser atendidos. Então, uma questão de 1 hora e pouco, ele já está com o CPF e o refúgio na mão, ou a residência e o refúgio. Então, quer dizer, e depois ele vai procurar a carteira de trabalho, que lá está sendo um pouco mais demorada pela demanda, que a gente precisa também organizar melhor essa forma de que aqueles que precisam da carteira possam fazer também no estado de Roraima. Agora, o mercado de trabalho lá de Roraima não consegue absorver. Não consegue. O estado de Roraima não tem fábrica, não tem indústria. É um estado que sobrevive do funcionalismo público. Então, no caso do estrangeiro, do migrante, ele já não vai acessar tão fácil a questão pública. O migrante não pode trabalhar em órgãos públicos, ou pode, nessa lei? A lei não traz esse tipo de Não traz limitação. essa especificação. Não. Mas para um concurso, por exemplo, lá nos concursos públicos... Mas pode prestar um concurso, por exemplo. Eu acredito que não, mas isso tudo é tratado via Constituição Federal, não é tratado pela lei de imigração. Tá. Ainda está em processo, lá na lei diz, quando sai um concurso público brasileiro ou naturalizado brasileiro, que no caso, hoje a lei também, ela já favorece também a naturalização. Então, o imigrante, quando ele fica 4 anos no Brasil, ele pode pedir a naturalização, que é outro processo que se faz também. Quem tem filho brasileiro, quem casa com brasileiro, pode pedir naturalização. Então, já tem, a lei ela deixa mais próximo esse processo. Então, quer dizer, um brasileiro, um migrante com 5 anos no Brasil, se ele já fez a naturalização, ele pode concorrer a qualquer cargo público. Agora, antes disso, não. Porém, quer dizer, como ele disse, a lei ela favorece os acordos, tem essa flexibilidade, então é possível que também no Brasil já se tenha, por exemplo, alguma prefeitura que pode favorecer, criar uma portaria específica, por exemplo, para um concurso,
vamos supor, Boa Vista, que fez um concurso para professores esses dias, que precisa integrar uma grande quantidade de crianças e adolescentes venezuelanos, estudantes. Se, por exemplo, tivesse feito esse debate para, no concurso público municipal, entrar já essa possibilidade de um venezuelano que está com todos os documentos, que está com a sua... que também teria que revalidar o diploma, toda essa questão, ele poderia acessar também essa via. Então, uma coisa vai ajudando a outra para que chegamos num consenso, né, de que seja melhor, porque a Colômbia fez isso também. A Colômbia passou também por isso, ela fez uma anistia e disse, olha, por exemplo, os médicos venezuelanos estão trabalhando na Colômbia como médicos, né? Então, os profissionais, eles foram aproveitados na Colômbia para a demanda de trabalho. Não só numa cidade, mas em todas as cidades da Colômbia. Então, isso favoreceu bastante uma integração de 1 milhão de habitantes. Quer dizer, não digo que lá na Colômbia esteja tranquilo, mas entre nós acolher 100 mil pessoas e eles acolher 1 milhão, é muita diferença, né? Com o nosso tamanho. Com o tamanho então, do exatamente Brasil. sobre isso, aproveitando o gancho, a senhora já tocou no assunto, a questão da interiorização. A lei fala, depois eu vou querer saber também a opinião da senhora em relação, né, à realidade lá, mas a lei diz alguma coisa em relação à interiorização? Por exemplo, um venezuelano que chega a Roraima, ele pode dizer, não quero ir para São Paulo, não quero ir para Manaus, não quero ir para outro estado? Ou ele é obrigado a seguir? Não, a lei não pode obrigar o imigrante dessa forma. Ele pode garantir direitos, mas ele não vai garantir deveres dessa forma, de levá-lo até um outro lugar. Mas acho que é importante destacar o esforço das autoridades em seguir o espírito da lei, que é de fazer a acolhida humanitária. Então, a irmã já comentou um pouquinho sobre a simplificação dos documentos que são feitos. A própria portaria interministerial número 9, que fala da residência temporária, ela já vem em março, já avaliando a situação dos venezuelanos. Já que a Venezuela não faz parte do acordo do Mercosul, o Brasil já tem um acordo de residência com os países do Mercosul. Então, a portaria veio justamente para trazer os venezuelanos para esse acordo de residência e facilitar. A lei de imigração, ela tem um item que ela trata os residentes de cidades fronteiriças, eles podem fazer uma espécie de registro e eles ganham permissão para trabalhar na cidade vizinha, mas apenas naquela cidade, eles não podem entrar. Permissão de 3 meses, né? Nesse caso, é isso? Eles a mesma aquela do Mercosul, né? Eles podem trabalhar no Brasil, eles podem viver. O Mercosul é por até 2 anos, por um período inicial. Essa residência em cidades limítrofes também, eles podem trabalhar no Brasil, mas eles não podem sair daquelas cidades. Isso já veio com a lei. E isso foi um problema quando saiu a portaria interministerial número 9, que permitiu que os venezuelanos saíssem das cidades vizinhas e também residentes de outras cidades limítrofes com o Brasil e pudessem participar desse movimento de interiorização. Porque se não existisse essa portaria, eles sequer poderiam sair dessa cidade ou teriam que pedir o refúgio, eles não teriam a residência temporária. Então existe de fato um esforço das autoridades em abraçar a acolhida humanitária de países vizinhos de América Latina, exatamente como o espírito da lei. Como que é a questão da interiorização? Então, a interiorização ela faz parte do projeto do governo brasileiro de apoio à ajuda humanitária a Roraima, aos imigrantes em Roraima, que desde março se estabeleceu lá uma chamada Operação Acolhida, que é feita pelo Exército Brasileiro com as agências da ONU, a ACNUR e a OIM, são as 2 agências que estão mais de frente, ali hoje tem apoio também da UPA, da Unicef, e eles estão trabalhando em conjunto para o abrigamento, que são esses 13 abrigos que eu falei que já existe, que são mais de 6 mil pessoas sendo abrigadas, e eles também junto o projeto de interiorização do governo federal, que seria levar as pessoas para outros estados do Brasil, da mesma forma via a Operação Acolhida, via esses processos da Casa Civil, tem uma equipe da Casa Civil interministerial que cuida dessa parte. Só que assim, houve bastante demora, por exemplo, de março até agosto, 1.000 e poucas pessoas só interiorizadas e estava muito lento. E ultimamente está tendo um interesse maior de se movimentar a sociedade civil brasileira também, para que possa fazer um trabalho, porque antes eles estavam muito restritos para a acolhida só de quem estava nos abrigos, por exemplo, só podia ser interiorizado quem estava nos abrigos. Aí o que acontecia? Aqueles 25 mil que moram no aluguel, saem do aluguel, não conseguem mais pagar, vão para a rua para depois ir para o abrigo, para ter a única possibilidade de ser interiorizada se estivesse no abrigo. Então, quem estava na rua e quem estava morando nos aluguéis não podiam ser interiorizados. Isso também já se mudou a partir das reuniões do nosso trabalho lá junto, dessa operação acolhida com a sociedade civil. Hoje também já é diferente. Hoje
qualquer pessoa pode ser interiorizada, seja dos abrigos, seja do aluguel social, seja do aluguel que ele paga por conta própria, seja via uma empresa que pode, por exemplo, pedir para um suporte dessa operação acolhida para ser transportado. Eu quero, por exemplo, a empresa diz, eu quero receber 10 funcionários, mas eu não tenho recurso suficiente para pagar as passagens, porque é muito cara sair de Boa Vista até aquela empresa. Então, nesse caso, tem uma equipe responsável para fazer esse processo de mediação entre as empresas do Brasil também, então facilitou também isso. Isso tudo é um pacote da interiorização. E hoje, depois eu quero falar também de um projeto da Igreja Católica, que é o projeto do Caminho de Solidariedade. Ah, isso que eu queria tocar com a senhora, é o Plano Nacional de Integração Caminhos de Solidariedade, né? Então, assim, nós não estamos fazendo uma coisa paralela, mas estamos fazendo uma coisa conjunta, porque, assim, essas ações de integração, elas são várias. Existe a interiorização oficial do governo, que hoje já conta com bastante apoio da sociedade civil, e existe vários processos de levar pessoas para outros estados, de outras entidades. Hoje a gente unificou esses processos no chamado plano de integração. Aí nós usamos a palavra do Papa, né? A integração, porque a integração não é só quem sai de Boa Vista para ir para outro estado, é também quem fica em Roraima, que quer trabalhar, que quer sobreviver, quer ficar por ali, porque tem os familiares lá na Venezuela. Então esse plano ele foi composto por 5 entidades da Igreja Católica, que é a Caritas de Roraima, a Caritas Diocesana de Roraima, a Caritas Brasileira, o Instituto de Migração e Direitos Humanos de Brasília, e o Serviço Jesuíta Migrante e Refugiado e a Pastoral do Migrante. Então, essas 5 instituições sentaram, fizeram esse plano. Esse plano ele vai ser implementado com apoio da CNBB, que é do Fundo Nacional de Solidariedade, 40%, que a Igreja do Brasil, em maio, já decidiu enviar para Roraima para colaborar nesse trabalho. Então, ele vai ter 3 eixos. Um eixo é focar um pouco na Venezuela. A gente tem uma missão na Venezuela para ver a realidade, visitar alguns vicariatos da Venezuela, alguns bispos, para ver o que se poderia fazer futuramente em relação à Venezuela, saber como que estão realmente lá. E ali em Santa Helena do Airém, que é 30 quilômetros de Pacaraima, a gente pensa de ter uma casa de passagem, um escritório para fazer também um atendimento, porque muitos estão chegando em Santa Helena, não tem mais recurso nenhum para chegar nem em Pacaraima, nem em Boa Vista. Então, nós estamos pensando lá também de organizar dessa forma. E depois, o outro eixo é o que consiste em enviar pessoas para as dioceses do Brasil. Porque muitas dioceses também dizem, a gente poderia apoiar 2 famílias, mas a gente não tem dinheiro para pagar a passagem é muito cara. Então, nesse caso, o projeto ele vai favorecer esse translado para a pessoa chegar nessa diocese. Então, hoje tem um site, que é www.caminhodesolidariedade.org. Você entra nesse site, é uma plataforma, e escreve lá, eu sou da diocese tal, da paróquia tal, e posso receber 2 famílias. Lá tem uma ficha, que é o perfil desse público que você quer receber, e em Boa Vista tem uma equipe da Caritas Diocesana, junto com todas essas outras instituições que estão organizando as pessoas. Junto com esse mesmo projeto brasileiro, nós temos também um projeto da Caritas da Suíça, via Caritas Brasileira, que também é sobre integração, que é um projeto que a gente já escolheu 7 cidades, já foi feito o projeto para 7 cidades, que a Caritas já tem uma sede, e então nessas 7 cidades vai ter uma equipe da Caritas responsável para acolher os migrantes que vão chegar nessa cidade. Esse projeto já é o primeiro que já iniciou, então para agora, início de novembro, a gente já vai enviar o primeiro grupo. E assim, a gente tem a esperança que até o final, esses 2 projetos são por um ano, até o final do ano a gente vai conseguir integrar, né, quer dizer, mandar para outras cidades do Brasil, para outras dioceses, para outras instituições, pelo menos aí uns 3.000 venezuelanos, eu acredito, migrantes. E o plano de solidariedade ele ainda tem o 3º eixo, que é os meios de vida. Então, a gente também deixou nesse projeto capacitação para os indígenas Uarau, que é outro público que a gente não falou, que existe. Nem vai dar tempo, até a gente está quase chegando no fim. Mas, assim, ele vai garantir essa capacitação para os indígenas, favorecer um pouco o trabalho com os indígenas e com os que querem ficar em Roraima, com pequenos empreendimentos solidários ali no estado, em todas as cidades do estado. Doutor Diogo, só para a gente encerrar, eu queria que o senhor fizesse as considerações finais, assim, o que precisa ainda avançar na lei, porque tem muita coisa, a gente está falando muito da situação da Venezuela, que é o que está mais recorrente aí, né? Então, na verdade, tinha que ser uma lei mais orgânica, né? Ela está acontecendo aí. O que precisa ser feito para a gente avançar ainda mais essa questão do imigrante aqui no Brasil? Eu acho que o mais importante é que as autoridades consigam se comunicar.
e que mais do que uma queda de braços, que elas se unam para que a gente consiga trazer um bem maior para os imigrantes que chegam no Brasil. Tanto para aquele que já vem numa condição de emprego, quanto para o refugiado ou para o residente temporário também. Acho que é importante que elas se preparem para as mudanças e que elas se preparem com um pouco mais de antecipação, que consiga se planejar um pouco melhor, para que possa, de fato, ajudar mais essas pessoas que estão chegando no Brasil para investir, para crescer, para se desenvolver e para sobreviver, muitas delas. Ótimo, então infelizmente o nosso tempo passa super rápido aqui, ainda mais quando a conversa é muito boa, né? Então eu quero agradecer a participação da irmã Valdiza dos Santos Carvalho, ela que é coordenadora do Serviço Pastoral do Migrante da Diocese em Roraima. E também muito obrigado ao Dr. Diogo Klopper, advogado especialista na área imigratória e gerente sênior da Fragomen Brasil. E você, qual tema você quer ver aqui no nosso programa? Mande sua sugestão para a gente, anote aí o WhatsApp, 12 99750 3600. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e até a semana que vem.